voltamos a apresentar o Direito e Literatura. Como sempre, temos uma hora para debater temas de interesse acadêmico e social. O assunto de hoje é ideologia. A gente trabalhou isso em 3 textos, né? Já, e agora poderíamos falar um pouco como é que nasce o conceito no século XIX. Não sei quem quer começar a falar um pouco sobre isso, né? De onde aparece o conceito de ideologia e como ele se desenvolve. Bom, como eu já disse, eu acho que tem muito ainda do pensamento iluminista, né, na história do conceito de ideologia, né? A ideia de que nós possamos, de certa forma, direcionar as ideias e fazer uma ciência das ideias, era a ideia do Destutt, né, que cunhou esse termo depois da Revolução. Diz aí quem inventou, então, o conceito, cunhou esse... Antoine Destutt. Então, um francês, e naquela época os grandes ideólogos eram pessoas ilustres como Madame de Staël, Condorcet, né? Então realmente grandes pensadores. Então, no século, na virada do século, então com Lukács, Marx, Lukács, Walter Benjamin, Adorno, né? A ideologia ela ainda tem essa ideia de que grandes personagens intelectuais possam assumir essa função de esclarecer o povo, as massas, o proletariado, etc., né? E um dos meios, né, e o interessante, por exemplo, o Lukács, né, que na sua juventude ainda pensa que um dos grandes meios para fazer um trabalho ideológico é lançar mão das artes, né? Então, muito semelhante ao Walter Benjamin, que acredita, como muitos outros artistas na época, de que os meios de comunicação, rádio, cinema e fotografia seriam os meios para fazer esse trabalho de esclarecer a consciência das massas. Sim, e nessa questão das massas aí, aproveitando, o Goebbels, por exemplo, dizia que uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. Isso tem relação, vocês acham? Com certeza, né? O Agitprop, né, aquele secretariado que tinha na União Soviética a partir de 1918, se eu não me engano, tinha a mesma atitude. Obviamente que as intenções eram muito boas, né? Colocar as melhores ideias, as ideias mais esclarecidas nas massas alienadas pelas estruturas econômicas de produção e pela superestrutura criada pela burguesia. Que não deixa de ser ainda um processo iluminista também. Exatamente, era totalmente um processo por iluminista. E nesse contexto, para juntar aquilo que a Catherine está dizendo, a palavra iluminismo está ligada à luz, é o termo alemão Aufklärung, e a palavra ideia, a palavra literalmente grega, é o verbo ver, oral, e eu vi, é uma forma do verbo ver. Então, essa ideia de luz, de esclarecimento, de visão, isto é, alguns veem a realidade verdadeira e o correto, e muitos não veem. É como aparece num fragmento de Heráclito. A maioria é má e os poucos são bons. Então, a massa ignara, a plebe rude, e contraposta a alguns que são os esclarecidos. Claro, claro. Esse é um... E um pouco eu acho essa coisa de alguns que são os que vão conduzir as massas. Isso aparece, de certo modo, nesse texto do Padura, quando o Ramon Mercader ele se transforma num instrumento stalinista, vamos dizer assim, a mão de Stalin para alcançar o Trotsky. Ele incorpora essa ideia e ele vai indo, mesmo às vezes sem ter muita noção das consequências e da dimensão daquilo que ele acaba realizando, ou seja, que é matar o Trotsky, né? Ou seja, eu acho que um pouco isso, ele vai sendo incorporado pelos seus orientadores, né, da KGB e tal, que vão construindo se constrói, ele é construído como uma figura, né, ele vai sendo remontado permanentemente até ele se aproximar, utilizando uma seguidora de Trotsky, né, que ele começa a namorar, que ele relata que é uma mulher muito feia pelo relato, e aí ele usa essa moça para se aproximar do Trotsky, para conseguir chegar assim, a esse objetivo que seria
o assassinato do Trotsky. É impressionante a força dessa ideia que se mantém. Eu nunca vou esquecer quando eu era muito jovem em Paris. Nós estávamos jantando com... Não faz muito tempo, né? Isso faz pouco tempo. O professor, o orientador do Denis na época, né, que era um famoso matemático, um filósofo da ciência, Desanti. E ele nos disse que ele ainda assinava abaixo-assinados ideológicos atestando que Stalin era o maior matemático né, do universo, embora ele soubesse que nada disso. Eu fiquei muito tocada, né, porque todos aqueles artistas maravilhosos, Isaac Babel, Ilya Ehrenburg, etc., né, que se empenharam como ideólogos de uma ideia, que parecia Sartre muito, né? Mas bom, Sartre sobreviveu, né? Morreu normalmente, mas esses ali morreram no Gulag, na tortura, né? Foram fuzilados, né? É uma coisa atroz. Então, eu tenho muita simpatia por esses outsiders, né? Esses pensadores como Canetti, como Mas Musil. Perguntar sobre o Canetti, então, para vocês, a partir do que a Catherine disse. Por exemplo, hoje os movimentos do politicamente correto é uma forma de ideologia? Por exemplo, eu estive lendo que querem, inclusive, agora estão patrulhando o hino francês, no sentido de que ele seria racista ou imperialista, enfim. Isso não é uma forma ideológica também, ou neo-ideológica, ou dentro dessa perspectiva? O que vocês acham? Essa patrulha cotidiana do politicamente correto não é uma tentativa? Recentemente nós trouxemos o Coetzee, né, que terminou a sua palestra com isso, né, dizendo mais ou menos isso. Né, ele nunca diz assim que é ideológico, né, mas ele faz o seguinte, ele mostra, por exemplo, que ele foi examinado pela censura na África do Sul, na época mais negra, mas os censores encontraram meios de isentar os seus livros de qualquer repressão, embora, obviamente, eles falaram da tortura, né, do totalitarismo sul-africano, era visível, né, ninguém podia não reconhecê-lo. Então, os censores introduziram critérios para isentar os seus livros e liberá-los. Agora, ele diz, qual a surpresa que 20 anos depois nós não podemos mais discutir em público assuntos como pedofilia, como pornografia, etc., porque tem uma patrulha que cai em cima de então, nós. isso é uma nova forma, né, de certo modo. Isso. Sem dúvida, é uma nova forma, é uma outra ideologia, vamos dizer assim. Se é melhor que a anterior ou não, isso vamos discutir. Podemos discutir. Agora, que é uma forma ideológica, sem dúvida. Hoje nós temos que cuidar muito com qualquer metáfora que a gente utiliza tem que cuidar no muito nosso discurso, por exemplo. Me né? parece que tem um lado interessante aí, quer dizer, ou seja, 89 não é o final da história também, ou seja, aquela ideia, né, de a queda do Muro de Berlim, a queda do socialismo real, ou seja, isso terminou e as ideologias terminaram, ou seja, a própria disputa ideológica em torno de ideias, isso não acabou, continua, está na pauta. O que às vezes pode parecer um pouco é que há uma... E eu acho que esse é um pouco essa ideia que passa aqui também. É uma tentação totalitária na ideologia. Uma tentação de se transformar num pensamento único, mais ou menos. Ou seja, ela tem carrega um pouco no DNA da ideologia, um pouco esse desvirtuamento de uma tentação totalitária. Eu não diria totalitário, sim, mas tem um traço compulsivo. Okay, tem um traço compulsivo. Essa é a minha palavra. Tem uma espécie de compulsão à repetição, um purismo exagerado que assim, para mim, como psicanalista, isso soa um pouco patológico. E é um purismo fundamentalista, chamaríamos assim. Eu acho que talvez... Um purismo fundamentalista. Talvez aquilo que o Bolzano disse, essa tentação de nós somos os melhores, os que estamos corretos. Os ideólogos. E os outros todos estão errados. Por isso volta... Nesse sentido. E esse conceito. E essa dimensão compulsiva, mencionada pela Catherine, aparece no texto que eu escolhi. Aparece esse refrão, se os tubarões fossem homens, aparece várias vezes em 2 páginas. Essa tendência à repetição, que é um recurso literário que o Brecht usa nesse texto, texto breve, expressando esse caráter
como tu disseste, sugestivo, né? Repetitivo. E aí vai martelando, que nem o teu exemplo antes da mentira, que vai entrando na cabeça de alguém. Essa coisa, esse aspecto, ele guarda essa dualidade. Ou seja, aquele que é o destinatário, que acaba incorporando aquela ideia, né? E aquele que é o produtor da ideia, que faz essa reprodução permanente, né? E por isso que talvez durante tanto tempo a ideia o próprio George Orwell, quando fala o ministério os ministérios da novilíngua, você tem que produzir essa dominação por meio de um discurso ideológico e fazer com que o receptor incorpore isso. Tanto é que ele termina 2 e 2, né? São 4 são 4 ou 5? Sim, no filme, o cara e quantos dedos você está vendo? Você não pode... Claro, você não precisa... 5. Que a grande estratégia é exatamente você não tem mais que ter a tortura, por exemplo, né? Basta que o projeto final é exatamente que você incorporou aquela ideia, né? Que vem exatamente da... Mas esse aspecto, Bolzan, um certo iluminismo assim presente todo o tempo, dizer, eu sou o condutor, etc. Mas essa tentativa do politicamente correto ou desse purismo fundamentalista ou neo-fundamentalista, mas ele também somente consegue ter sucesso a partir disso que a Catherine trouxe no início, desses focos em que aparece isso. Essa suscetibilidade, né? De uma massa se direcionar. Né? Ela é gelatinosa, ela procura uma direção. Isso. E ela projeta, então, em cima desses polos. Agora, nós poderíamos hoje, né, realmente ser tentados de trocar a palavra ideologia por propaganda. Né? E muitas vezes a gente não vê mais muito bem a diferença, né, ainda iluminista, ainda voltada para a razão, ainda voltada para critérios de pontos de referência, né, da simples matraca, né, que a custos, né, como disseste o Goebbels, basta repetir uma mentira tantas vezes, né, para ela se tornar... A gente faz agora uma pausa na nossa discussão, porque o Direito e Literatura vai novamente para um rápido intervalo. A seguir, vamos falar sobre a influência da ideologia no direito, no cotidiano. Enfim, nós já voltamos. Fique com a gente.